Por falar em gols, vamos ver os 3 primeiros dessa noite de quinta-feira aqui no Depois do Jogo. Vamos para a Neoquímica Arena. Os lances de Corinthians 3, Capivariano 0. A vitória construída no segundo tempo, começando aí por essa bela jogada com participação do Bidu, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Hugo, que saiu machucado. Então, são os dois machucados, né? O Caio César, fazendo aí sua primeira partida como titular, saiu machucado, e o Hugo, 2 jogadores machucados. Muita gente fez a relação, o Caio César saiu, o Corinthians piorou. O que eu acho é que o jogo ficou um tempinho parado, deu uma esfriada. Não acho que o Caio César estava jogando essa bola toda. Não acho. Mas, coincidência ou não, depois que ele saiu, o Capivariano equilibrou as coisas. E esse gol foi o primeiro do Dieguinho, Júlio, com a camisa do Corinthians. No segundo tempo já. E foi um golaço do Dieguinho. E aí o Dieguinho cruza para o Guinegão fazer mais um com a camisa do Corinthians. O Guinegão que andava sumido. É lógico, o Guinegão teve momentos muito importantes. Ele foi um dos nomes mais importantes da campanha da Copa do Brasil, que o Corinthians acabou vencendo. Sim. Quando Memphis e Yuri machucados, Garro machucado, aquele período grande do ano em que o Corinthians não jogava com nenhum dos seus 3 titulares, o Guinegão foi quem apareceu. Mas aí esses caras foram voltando e ele perdeu espaço. Esse é o 3º gol, né? Do Kaique, a jogadaça com o Depay, né? O Depay só amortece a bola para ele. E o Guinegão tinha perdido espaço, o que está tudo bem, na verdade, ele teve uma exposição que, na verdade, é maior do que o recomendado, né? Mas muitas vezes o jogador aparece assim para o futebol e se consolida e surge um craque, enfim. Agora a gente já está vendo os melhores momentos do jogo, né? O Corinthians atacando para o lado direito da câmera no primeiro tempo. Eu acho que o Corinthians começou muito bem a partida. Primeiro, vamos contextualizar, time inteiro reserva. Né? Não é nem misto, era do goleiro ao ponta esquerda. Perfeito. Time inteiro reserva, jogadores da base, e aí você vê até que com algumas das novas contratações, o time reserva do Corinthians, eu não sei se ele não é tão ruim ou se é porque a gente se acostumou a ver vários desses caras jogando no ano passado, né? Mas assim, é um time ok. Aí, esse é o susto, que é o gol anulado do Capivariano. Perceba que o jogador do Capivariano está alguns centímetros na frente, ele não alcança a bola, ele não toca na bola, a bola passa direto e entra no gol do Longo. Eu acho que esse lance tem que ser anulado, porque essa é a regra hoje. Isso é considerado uma interferência. Eu acho isso super discutível. Eu não estou falando que esse lance é discutível, estou falando que essa regra é discutível, tá? Me entendam, antes que daqui a pouco alguém faça corte ali, né? Eu acho super discutível e são aqueles lances de time grande, time pequeno, se fosse de um lado para o outro, ficaria 2 horas vendo ou não. Então, o Capivariano teve o gol anulado e no segundo tempo o Corinthians acabou rapidamente chegando ao gol, né, Tomás? E isso abre a partida. O Capivariano é um time fraco, que entrou no campeonato, acabou de subir, entrou no campeonato para não cair, conseguiu alguns resultados, entre eles uma vitória contra a própria Portuguesa. Esse foi o jogo que eu vi com mais atenção no Capivariano, em que uma decisão de arbitragem ajudou bastante o time da casa, senão ele estaria ali mais enroscado, sabe, com o Velo Clube. Tá vendo como às vezes o time pequeno é favorecido? Contra um gigante como a Portuguesa foram favorecer o Capivariano. Nesse caso aí já não estamos tão gigantes. Mas o Capivariano era para estar lá embaixo e ele conseguiu 7 pontos ali que dão a ele uma certa tranquilidade, né, para as rodadas finais. Vamos ver, ainda vai enfrentar o Mirassol, não é um jogo fácil. Confesso que eu não lembro de cabeça qual que é o último jogo do Capivariano, mas ainda não está livre da chance de rebaixamento. É que como Santos, Noroeste e Velo Clube, o Santos enfrenta os dois, né, é difícil que algum time com 7, 8 pontos corra risco matemático de rebaixamento na última rodada. E o Corinthians chega a 11, Tomás, que eu ainda não acho que sejam de classificação, tá? Tem gente que acha que com 11 pontos vai entrar no Paulista. Eu acho que precisa fazer 12. Vai entrar nas quartas de final. Vai entrar nas quartas de final. Para ficar entre os 8 dos 16 times que disputam o campeonato. Eu acho que são necessários 12 pontos. Eu acho que vai ter time com 12 que não vai entrar. Por saldo, por vitórias, enfim. Mas nunca foi disputado o campeonato com esse regulamento. A gente não tem nenhum parâmetro, é apenas uma observação que eu faço olhando para a tabela. Acho que os 11 pontos ainda não garantem o Corinthians, mas podem garantir. Podem garantir, dar uma certa tranquilidade já pensando em classificação. Muito bem, o próximo adversário, o último adversário do Capivariano será o Botafogo em Ribeirão Preto. Mirassol e Botafogo. Isso, então. Na 8ª rodada em Ribeirão. Não é absurdo perder os dois, mas é que eu acho que com 7 pontos não cai, não. Perfeitamente.
Temos a tabela de classificação, Dani, vamos lá, para ilustrar o que o Júlio acabou de falar. Novo Horizontino 13, agora todos com 6 jogos, tudo certinho, sem asterisco. Novo Horizontino 13, Palmeiras e Bragantino 12. Não, é o Bragantino que está em terceiro, olha lá, Tomás. É verdade. Estava falando fora do ar que... O Palmeiras tem uma vitória a mais, verdade. Nesse momento seriam Palmeiras e Portuguesa, não. Seriam Bragantino e Portuguesa, o Corinthians e Guarani, o Palmeiras e Mirassol e o Novo Horizontino e São Bernardo. Seriam as quartas de final. Caramba, eu vi uma classificação errada, então, na semana passada. Mas, enfim, tá certinho ali. Ó, 4 vitórias do Palmeiras, né? São 4 vitórias e 2 derrotas. Perfeito, tá certo. Corinthians e Guarani, 11 pontos. No saldo de gols, o Corinthians à frente do Bugre. Portuguesa na 6ª posição com 9 pontos, né? Retém aí um pontinho de vantagem para cima de 3 equipes. Mirassol, São Bernardo e Botafogo. E aí é por isso que eu acho que com 11 pontos não vai dar para entrar, Tomás. Perceba que tem um time com 8 que estaria fora hoje. E pensar que um desses times vai ganhar uma e perder outra e ainda assim entrar, com a quantidade de gente ali que tem 7 atrás, eu acho difícil. Eu acho que precisa de 12 pontos para se classificar. Eu não fiz essa avaliação antes, teria que ver quem vai pegar quem, se vão desperdiçar pontos aí no meio do caminho necessariamente, quando acontece o confronto direto entre eles. O último clássico é Corinthians e Palmeiras agora, né? É o último, acaba. Na 7ª rodada, a gente teve clássico da 2ª à 7ª rodada, não teremos clássico nem na primeira, nem na 8ª. Eu falo disso porque, assim, tem gente achando que o São Paulo com 4 pontos, o São Paulo pega a Primavera e Ponte Preta. Tem gente achando que o São Paulo com 4 pontos entra. Eu acho que não entra. Ainda mais São Paulo com saldo de -3. Não corre risco. Eu acho que não entra. Acho que o São Paulo, para entrar, precisa ganhar as duas. E acho que o São Paulo vai ganhar. E eu acho que vai ganhar as duas. O Santos, que pega Noroeste Velo Clube, pode chegar a 12 pontos. Os tais 12 pontos que eu estou falando. Então, eu acho que se o Santos... É que a torcedora do Santos está olhando para esse jogo pensando em não cair. Sim. Mas se o Santos ganhar do Noroeste e do Velo Clube, que são os 2 jogos que faltam, e chegar a 12, eu acho que o Santos entra também. Eu acho que os 4 grandes vão entrar, Tomás. O Santos que pega o Noroeste os 5, fora eu acho que a de Portuguesa casa, também vai entrar. Santos jogando em Bauru, né? A cidade onde o Pelé jogou antes de ir para a Baixada, só que no BAC, né? No Bauru e não no Noroeste. Se o Santos não ganhar do Noroeste, ele necessariamente... Aí ele não vai se classificar, né? E necessariamente ele vai chegar na última rodada com chance de ser rebaixado. Porque pega o Velo Clube em casa. Pega o Velo Clube e se o Santos empatar com o Noroeste e o Velo Clube perder de 20-0 o jogo dele, o Santos vai ter 7 pontos, o Velo Clube 4, mas com as mesmas vitórias. E aí tem um confronto direto entre eles na Vila, na última rodada, mas é um confronto direto. A torcida do Santos, claro, tá traumatizada e tal, mas tem que pensar que pode pontuar contra o Noroeste e que o Velo Clube vai jogar contra o Bragantino, que está muito bem nessa penúltima rodada. Não, mas é o que eu falei. O cenário que não serve para o Santos é o Santos não ganhar. Esse é o cenário que não serve para o Santos. Sim. Porque tanto faz se o Velo Clube vai perder de 40-0 do Bragantino ou não. Vai haver um jogo na última rodada em que o Velo Clube, se ganhar do Santos, rebaixa o Santos. Então, o Santos precisa ganhar do Noroeste, que é para não ter mais chance matemática de rebaixamento e ainda ficar a uma vitória... Opa, quase foi água. Ainda ficar a uma vitória de se classificar. Perfeitamente. Tá aí, tabela do... Emoção tem de sobra, né? É um formato meio esdrúxulo, né? Prejudicado pela antecipação do Campeonato Brasileiro. Solução, sabia? Não, dentro das dificuldades, né? Eu continuo achando eu prefiro do que aqueles grupos em que ninguém jogava dentro do... Não, aquilo era um... do grupo. Para terem 12 jogos daquele jeito e 8 desses... Eu acho que é melhor. Eu acho que poderia dar mais calendário para os times que estão nessa Série A1 e outros da Série A2 poderiam ter subido e entrado na festa, entrado nessa brincadeira, jogando mais jogos no começo e os times grandes. Quando eu digo grandes, os times que estão na Série A2, de repente até na Série A1 e também na Série A2, de repente, poderiam entrar lá na frente. Na Série A e na Série B do Brasileiro. Série A e Série B, perfeito. Não, essa é uma conversa que a gente já está tendo faz tempo, né? É óbvio, você poderia fazer um campeonato de ano inteiro com mais times, movimentando o interior, fazendo promoções, organizando futebol. De repente, fazendo paralelamente um campeonato de base, com os mesmos times, mesmos jogos, de repente retomar aspirantes. Enfim, tem uma série de coisas que poderiam ser feitas num campeonato como o Paulista, que ocupasse o ano inteiro. A Federação Paulista tenta ocupar o ano com a Copa Paulista. Isso poderia ser o próprio Campeonato Paulista. E aí, lá na frente, entram os 6 times paulistas da Série A, mais tantos da Série B, e aí você faz uma fase final ali. Enfim, daria para fazer várias coisas, mas nesse caso, diga-se, hein, não é culpa da Federação Paulista.
A Federação Paulista não queria que o campeonato fosse amassado Claro. pelo Campeonato Brasileiro, como foi. Isso foi uma decisão unilateral da CBF. Agora, Júlio, só para a gente fechar o assunto Corinthians e partir para o Brasileirão. André, Kaique, Dieguinho, Guinegão, Breno Bidon, Tchoca. A base do Corinthians deu uma melhorada em relação aos últimos anos? Ou a gente não pode ainda se empolgar com vários desses jogadores? Tem uma treta, né? Tem uma crise lá na base porque tem um acordo de cavalheiros entre clubes formadores. Um não rouba jogador do outro. O Corinthians teria pego um jogador, se não me engano, do Atlético Paranaense. Eu não conheço essa história com profundidade, por isso não vou me alongar muito sobre ela. Mas tem uma treta rolando aí entre Corinthians e outros clubes no futebol de base sobre jogador para lá e para cá. Hoje não tem sobrevivência hoje os clubes grandes brasileiros, a elite, os 15... que seja, vamos arredondar aí, que estão ali na Série A do brasileiro, não dá para não ter um futebol de base forte e caro, em que essas transferências que a gente vê no futebol profissional já são feitas já desde a base e desde idades, inclusive, na minha opinião, muito baixas, né? Desde os jogadores estão sendo contratados e buscados e aliciados e empresário e não sei o quê, desde 11, 12, 13 anos. Eu acho isso quase criminoso. Mas o Corinthians, ele conseguiu organizar a base dele. Ele não tem mais uma base terceirizada, na mão de empresário esquisito, como já foi numa época, né? Não é a base que mais gera talento, não é a base mais organizada, como são do Palmeiras, como são do São Paulo, como são do Flamengo, essas três principalmente. Mas o Corinthians, sim, tem uma organização já melhor hoje em dia do que teve em outros tempos em que era mais abandonado o negócio.